Hoje é o dia 30 de agosto de 2016, CEDEM. Estamos aqui com o Sebastião Neto. Sebastião Neto é o coordenador responsável do IEP, mas foi também o secretário executivo do chamado Grupo 13 da CNV, ou seja, da Comissão Nacional da Verdade. Ele foi então um colaborador da comissão. Vamos começar com isso, Sebastião. O que é ser o secretário executivo do Grupo 13 da CNV? Bom, o grupo começou, o Grupo 13, é chamado Grupo dos Trabalhadores na Comissão da Verdade. O grupo chamava Ditadura e Repressão aos Trabalhadores e Trabalhadoras e ao movimento sindical. Ele foi instalado um ano depois de todos os outros grupos. Então nós tivemos metade do tempo para trabalhar. Qual foi a grande força do GT13? Foi, desde o início, ser composto por todas as centrais sindicais brasileiras. Não importa a opção mais política ou mais ideológica para lá ou para cá, todas as centrais sindicais, né, as 10 centrais sindicais existentes no Brasil, estavam no GT13. Com participação mais intensa ou menos intensa, mas todos assinaram as recomendações. Então acho que isso é a principal característica. Também as reuniões eram livres, abertas, então historiadores, militantes políticos, associações de memória, centros de trabalhadores, todos podiam participar. As reuniões eram abertas, coordenadas pela comissária, a doutora Rosa Cardoso. É importante dizer que essa iniciativa foi iniciativa combinada entre a doutora Rosa Cardoso, com grande incentivo da então Comissão Estadual Rubens Paiva, através da deputada Adriano Diogo. Fizemos um grande seminário na Assembleia Legislativa e a doutora Rosa assistiu e parece que achou que ali tinha um pessoal confiável para poder fazer esse trabalho. E o GT13 ele foi assim diferente. Primeiro que tudo era público, tudo era aberto. Segundo, tinha regularidade quinzenal. E terceiro, ele produziu documentos públicos e ao ser instalado, ele já tinha como marca isso aqui, ó. Verdade, memória, justiça e reparação. Ou seja, embora a Comissão da Verdade, não seja uma comissão legal, só pudesse trabalhar a verdade, a memória não tinha poderes nem para fazer justiça, nem para fazer reparação, ela poderia recomendar. Nós já entramos nisso com o objetivo declarado de buscar justiça e reparação. O que é reparação? A reparação, ela é um instrumento político e pode ser um instrumento jurídico. Reparar, no mínimo, é alguém que cometeu um erro pedir desculpas. Olha, fiz um ato errado. Eu colaborei com a ditadura e vou à sociedade dizer isso, né? No Brasil, só a maior rede de comunicação, a Globo, fez isso depois de 30 e tantos anos, 40 anos, né? Meio assim para limpar a merda, né? Então, dentro das questões da reparação, tem essa questão pública, porque isso é pedagógico, isso educa as novas gerações, e se inibe a ação de empresas muito fortes, com poder econômico muito forte, mas tem a parte mais concreta. Então nós caminhamos para a reparação sempre no sentido coletiva. Ou seja, tudo que nós elaboramos de recomendações ao final do trabalho, para que haja reparação, nunca é reparação a uma pessoa que foi prejudicada. É a um grupo, é a sociedade, é uma região. Então, por exemplo, no caso Volkswagen, que há um processo em aberto, um inquérito aberto no Ministério Público Federal em relação ao Volkswagen. O que escuta com a Volkswagen não é aquelas pessoas diretamente vitimadas, mas sim que ela possa fazer alguma coisa na área escolar, alguma coisa na área da memória, da história, alguma coisa na área, chama-se museu, algum centro de memória, algum programa paradidático, né, que os recursos seriam para isso. Mas nós também estamos caminhando muito na discussão com o Ministério Público, que se entrar algum recurso de reparação, que seja principalmente agora para um fundo para investigar as empresas. Porque nós estamos com uma coisa muito incipiente.
No caso, que a Volkswagen foi a primeira empresa a entrar com um inquérito, foi aceita pelo Ministério Público, não é que a Volkswagen fosse pior, ela era péssima, ela era uma espécie de cérebro de muitas empresas no ABC e no Vale do Paraíba. Mas é que era tão farta a documentação da Volkswagen, tão fácil de pegar, tão copiosa, tão óbvia. Então achar, por exemplo, documentos originais da empresa no DOPS, que é uma coisa estranha, como que um documento original da empresa, ao invés de ser fotocopiado, é encontrado no Arquivo Público do Estado de São Paulo, né? Não, eu não entendo uma coisa. O que é a Volkswagen? Só porque você citou a Volkswagen. Sim. Vamos dizer, então a reparação está muito ligada à questão de empresas. Empresas, nós estamos falando de empresas. O que a Volkswagen fez de mal, de particularmente mal? Sim, operários da Volkswagen foram presos e torturados, mas pela polícia. O que tem a empresa a ver com isso? E aí uma outra coisa importante para complementar. Ou seja, a gente tem um programa de reparação do Estado brasileiro. Trabalhadores também alguns já receberam reparação do Estado. Fala um pouco dessa diferença para a gente e o que está em jogo aí. A reparação da lei da anistia são reparações praticamente individuais. As pessoas recorrem, o Estado, quando aceita, pede perdão e dá a reparação simbólica, política ou também pecuniária, né? Ou previdenciária, né? Não se trata disso. Pode haver isso lá no final, como na Alemanha, por exemplo, eles têm lá uma pequena indenização que paga aos judeus, campos de trabalho, às vítimas, etc. Agora vieram com os russos, recentemente com soldados russos, etc. e tal, né? Agora, tem meses isso, né? A Alemanha fez, né? Não é isso. A ideia é que essas empresas, no caso também a Volkswagen, elas cometeram graves violações de direitos humanos. Nós não estamos falando de coisas eventuais. São coisas como, por exemplo, a prisão no cárcere privado, o sequestro da pessoa, a manter a pessoa isolada da família durante dias ou semanas, né? O fato da polícia entrar não apenas dentro da empresa, mas até o posto de trabalho e prende a pessoa com enorme constrangimento, criando um ambiente de terror dentro da empresa. Isso não aconteceu só na Volkswagen, aconteceu também no sistema bancário, aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu em Pernambuco, no caso Volkswagen, por exemplo. Então, por exemplo, o primeiro preso na Volkswagen, às 11 e pouco da manhã, o Amaury Danione, ele é preso, em seguida, aí, às 10, 11 horas, começam as outras prisões, que é a mais famosa, que é a do Lúcio Pelentani, né? No caso do Lúcio Pelentani, porque ele está vivo ainda, o Amaury já faleceu, ele passou 47 dias com a empresa sem dizer para a esposa onde ele estava. Quando ela entrou com o pedido do seguro, do atestado de óbito, que a empresa viu que ia ter um rolo ali, porque se a pessoa entra para trabalhar, marca o cartão de ponto, uma empresa tão organizada como a Volkswagen, ele não foi dissolvido em aço, ele não entrou num túnel do tempo, ele não saltou uma cerca. E se fosse isso, a empresa deveria comunicar às autoridades: olha, teve um trabalhador que entrou para trabalhar e desapareceu. Estamos preocupados, não é isso? Então, no 46º ou 47º dia, que ela foi avisada, vai entrar o lugar lá em São Paulo, que era o DOPS, né? E quando ela foi, né, ela percebeu ao ser recebida uma espécie do pessoal que estava sabendo que ela ia lá. Então tem depoimentos nesse sentido. Então não estamos falando da prisão do trabalhador. Centenas ou milhares foram presos. Nós estamos falando da cooperação ativa. Depois, no caso Volkswagen, né? Mas tem outros. Um trabalhador é detido pela polícia militar na Via Anchieta. Quando mostra o crachá, um deles era o trabalhador da Volkswagen. A PM leva ele para dentro da Volkswagen, ele é interrogado pelo CDPAD, pelo Serviço de Segurança da Volkswagen. O CDPAD tem um documento que nós temos, informa ao DOPS, e eles são levados para a seccional do DOPS no ABC. Está tudo errado, quer dizer, não é nem que a empresa obteve uma cooperação clandestina ou não, formal ou não, do Estado. A empresa fez um papel de Estado. A empresa não pode interrogar um preso da polícia militar. E não é função da polícia militar, se tratar de um crime político, nas leis vigentes da ditadura, deveria levar para o DOPS, então. Mas não para dentro da fábrica. Então, assim, depois, no caso da Volkswagen, a Volkswagen fazia informes regulares, muito minuciosos,
sobre a situação em outras empresas. Ou no caso, por exemplo, no Vale do Paraíba, nós já conseguimos, inicialmente na Comissão da Verdade, 3 atas. Quer dizer, outras empresas, quer dizer, sobre outras localidades da Volkswagen. Sim, por exemplo, no caso lá nós já conseguimos, na Comissão da Verdade, 3 atas, agora mais 5, são 8 atas do SECOS, Centro Comunitário de Segurança do Vale do Paraíba. São 25 empresas, todas as empresas importantes do Vale do Paraíba, Johnson, Kodak, Embraer, Telesp, Petrobras. Então tinha um órgão composto por todas as armas, pela segurança do Porto de Santos, olha que loucura, que está longe da Via Dutra, pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, todos os órgãos de segurança compunham o SECOSE, mais as empresas. Então já temos 8 atas das reuniões, aonde foi a reunião, se foi no hotel, se foi na empresa, os assuntos tratados, quem foi demitido, quem deve ser afastado do emprego, situação de greve, né? Quer dizer, era um órgão criado para vigilância política. Quando é feito o relatório da Comissão Nacional da Verdade, a doutora Rosa fez uma espécie de tipificação dos crimes. Então, vigilância e controle, prisão, tortura, sequestro, prisão que envolvia familiares, invasão de domicílios dos presos, não é isso? E a relação, principalmente, institucionalizada naquele momento, embora não pudesse ser oficializada, em alguns momentos ela é oficializada, inclusive, entre os órgãos de segurança das empresas com os órgãos de segurança do Estado. E essa cooperação vai desde os órgãos de segurança como o DOPS, que era um órgão formal desde 1924, né? Aliás, o DOPS foi criado, na sua designação, para o controle do trabalho. Pouca gente sabe disso. Está na fundação do DOPS 24 da Restauração da Polícia Paulista, para o controle do trabalho, né? Está no nosso relatório isso. Então, mas também com o DOI-CODE, né? Mas também com o Segundo Exército. E descobrimos também que tem um grupo, havia um grupo de oficiais de alta patente, não é? Coronéis, generais, que eram cada um responsável, contratado por uma grande empresa. É mais fácil perguntar quem não estava. Tudo você lembrar de nome, Itaú, Bradesco, Texaco, Volkswagen, né? Votorantim, né? Todos os grandes grupos tinham um oficial. Essa estrutura nós não sabemos ainda o que ela é. Temos um documento ou 2 documentos disso, né? Quer dizer, então a ideia de buscar a reparação é, na medida que temos testemunhos e provas, né? Não podemos fazer... Quando nós fizemos esse cartaz aqui, ó, que aponta parte das empresas, aqui não são as empresas, aqui embaixo tem uma notinha dizendo que isso aqui se baseia no Dreyfus, a conquista do Estado, né? Que o Dreyfus aponta quem conspirou para derrubar o governo Jango e instaurou o regime militar. Mas depois nós apontamos também, pelo trabalho da Comissão Nacional da Verdade, aqueles que cooperaram com a ditadura, que enriqueceram porque cooperavam mais com a ditadura, e aqueles que diretamente financiaram os aparatos clandestinos da repressão, né? Por exemplo, o Grupo Ultra, né? Todo mundo sabe que o Boyce foi justiçado. Na verdade, era para ser justiçado o Peri Higel, que era o dono da empresa, né? Mas como o Boyce era muito fanfarrão, muito metido na torcida do Palmeiras, muito metido nas boates da moda com as mulatas, muito pagador de uísque para todo mundo, ele ficou um alvo fácil, vamos dizer assim, né? Mas se você olhar a publicação institucional com a história do Grupo Ultra, não tem o Boyce. Se você for procurar na documentação, no DOPS, não existe o Boyce. Então, o que nós estamos percebendo é que havia um canal da Polícia Civil, que deixou muitos rastros, como se fosse quase um descuido. Eles eram meio relaxados, deixavam muitas pistas, né? Mas praticamente não temos nada dos militares. Então havia um canal de repressão militar que a gente eventualmente acha um documento quando há uma troca de documentação entre eles e a Polícia Civil, mas não achamos documentos militares. Eles não temos nada praticamente.